meninas que estão aí hoje esperando o nosso podcast Escolhida como Esther, UTI da Alma. Eu, Jennifer Andrade, a fundadora e idealizadora desse podcast, desse também projeto, mas eu não faço sozinha, porque a Simone é a minha parceira, que ela faz parceria comigo, que é a doutora Simone. Olá, Jennifer, é um prazer estar mais um dia no Escolhida como Esther. E o que nós vamos trabalhar hoje, Jennifer? Hoje nós estamos com uma novidade para vocês. Nós vamos estar falando um pouquinho de cada assunto e voltado para relacionamento, né? E vai ser um podcast maravilhoso. E a Simone hoje vai estar falando cada tema que a gente vai estar aqui no decorrer do podcast, falando um pouquinho de cada tema. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre relacionamentos tóxicos, mulheres que estão depressivas, mulheres que não sabem mais como agir dentro de casa, mulheres que não sabem mais nem arrumar sua própria casa, não consegue. Ela senta, fala, vou fazer, mas fica procrastinando. Chega à tarde, não terminou nada e ela fica se sentindo culpada e fica se sentindo mal, o marido acusando, os filhos acusando. E hoje nós vamos tratar isso, sobre relacionamentos amorosos na vida da mulher. Ou seja, nós vamos falar sobre divórcio invisível, Jennifer. Que legal! Então, quando eu comecei o podcast, né, quando Deus tocou também o meu coração para a gente trazer esse podcast, a gente usa como base a história da Rainha Esther, que na verdade ela não chamava Rainha Esther, Simone. Ela, por vir cativa de outro lugar, então ela veio como escrava. Né? Ela estava em Israel, morava na cidade de Israel. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, invadiu Israel e trouxe cativo com ele para a Babilônia os judeus. Metade ficaram em Babilônia e a outra metade vieram para a província da Pérsia, aonde ali na Pérsia o seu reinado e o palácio do rei Assuero estava estabelecido na província da Pérsia. E ele reinava da Etiópia até a Índia, aonde ele tinha todo o seu poder dentro daquele território. Então, quando a rainha veio, a Hadassa veio, né, para a Pérsia, ela veio como escrava. E ela veio órfã de pai e mãe, e quem cuidou dela nesse tempo foi seu primo, chamado Mardoqueu. O que significa Mardoqueu? Simone, Mardoqueu significa guerreiro. Sim. E guerreiro, ele fica na guerra. Sim. Então, todo guerreiro que está na guerra, ele precisa saber as armas que usar, como agir no momento de cada guerra. Então, ele, por ser um guerreiro, ele criou Esther. Então, Esther aprendeu a ser uma guerreira também. Sim. Qual que foi a primeira guerra que a Esther enfrentou? A perda do seu pai e a perda da sua mãe. Depois, ela enfrentou ter que ser transferida, ter que ser cativa de Jerusalém, de Israel, para a província da Pérsia. E ela não desejou estar ali. Ela veio porque ela foi obrigada. Ela veio como escrava. A princípio, Esther não tinha nenhuma expectativa ou perspectiva de que um dia ela ia casar, de que um dia ela ia ter filho, de que um dia ela ia ter família, de que um dia ela ia ser reconhecida, de que um dia a vida dela ia mudar. Porque desde pequena ela só sabia o que era dor, tristeza e sofrimento, né? Então, o que aconteceu? Quando o primo dela, Mardoqueu, também como escravo veio, mas ele foi trabalhar na portaria do palácio do rei. E ele falou para Hadassa, está precisando lá no castelo do rei uma rainha, porque a rainha que tinha lá, ela negou o rei diante de todo o principado ali, de todos os príncipes que estavam na festa. Então, por ela ter negligenciado a ordem do rei, o rei expulsou ela de lá.
E foi uma vergonha feia para o rei, não é mesmo? Porque tava todas as cidades, todas as províncias da região ali numa festa que o rei estava apresentando tudo que ele tinha de bom. Eu lembro que ele apresentava os tapetes feitos de fios de ouro. E quando ele apresentou tudo que ele tinha de bom, o que ele vendia lá, principalmente essas especiarias com ouro, ele resolveu apresentar a coisa mais importante, que era a esposa dele, que era a rainha Vashti. Não é isso? Sim, só que a rainha Vashti negligenciou, falou, eu não vou. O que a gente pode trazer, Simone, para esse momento desse relacionamento com o rei e a Vashti? Que a Vashti, a esposa dele, negligenciou, não quis se apresentar, né? Que o rei apresentasse ela diante de outros príncipes ali. Qual é o motivo do relacionamento? O que você vê nesse relacionamento entre Vashti e o rei? A rainha Vashti, ela estava fazendo uma festa também. E ela não quis ir lá, porque ela não queria deixar a própria festa. Então, se nós vamos trazer nos relacionamentos, que está faltando muito diálogo. É o que eu disse, que o tema que nós trabalharíamos aqui é divórcio invisível. Se eu pegar essa história desse rei e da rainha Vashti, ali tinha um divórcio invisível. É como se tivesse um muro no meio deles. Ela estava fazendo a festa particular dela. Era a cultura da época também. E ele fazendo a festa dele. Mas quando ele chamou a rainha para ir lá, ela falou, eu não vou não, eu estou fazendo a minha festa. E aí que começou o conflito. Hoje, os casamentos estão tendo tanto conflitos porque falta diálogo. Eles não conversam, não falam mais a mesma língua. A rainha Vashti, trazendo a rainha Vashti, ela está fazendo a festa dela e não quis nem saber da festa dele. Mas ele também não quis nem perguntar. Será que ela pode vir? Não, ele deu uma ordem. Então, os casamentos estão acontecendo divórcio invisível, porque ambos quer fazer a sua própria vontade ali. O rei falou, eu quero que ela venha. E ela fala, eu não vou. Diálogo não tinha. Então, um casamento, para dar certo, cada um precisa ceder um pouquinho para que esse relacionamento funcione. E ali houve uma rachadura. A vergonha chegou lá. Ele ficou envergonhado na frente de toda a província. O rei, soberano daquela província, tinha outros reis ali vendo tudo que ele tinha de bom no palácio dele. Ele viu que tinha uma rachadura no casamento. A pessoa pode ser bem-sucedido no financeiro, pode ser bem-sucedido em várias coisas, mas se o casamento tiver essa rachadura, se não tiver diálogo, se no casamento eles não se tornaram um só, o divórcio invisível já aconteceu e está perto de uma separação. É o que aconteceu ali naquele episódio da rainha Vashti e o rei, quando ela recusou ir lá cumprir o que ele pediu. Então, o que nós podemos também aprender com a história da rainha Vashti é que toda ação tem uma consequência. Sim. Né, Simone? Então, a consequência da rainha deixar o rei envergonhado diante de toda a província, onde tinha ali homens iletrados, homens que tinham poderes, autoridade, reis de outros lugares, ela negligenciou, ela envergonhou. E só que o rei falou, olha, eu preciso colocar a rainha Vashti numa posição que ela não vai influenciar outras mulheres a cometer o mesmo. A desprezar seu marido diante de uma sociedade. Sim. E aí, o que o rei fez? Meu Deus. O rei dispôs a rainha de imediatamente, mandou que eles pegassem ela e devolvessem lá na onde era o país dela de origem. Ou seja, a separação chegou. Pois é, só que o rei não fez isso sozinho. Por trás, ele tinha um tanto de príncipe de confiança, conselheiros e pessoas que estudavam a lei daquela época. E a lei daquela época lá, até que o rei foi muito bom, porque normalmente naquela época era até morto a pessoa. Sim. Que se negasse a cumprir uma ordem do rei, ela era morta. Só que o rei foi tão maravilhoso que ele falou, não dá essa lei para Vashti, não, só dispensa ela. E quando Vashti saiu, né, do palácio, foi
expulsa do palácio, o Mardoqueu ficou sabendo que ela já não estava mais dentro do palácio e que o rei precisaria de uma rainha. Agora eu quero falar para você, Simone. Complexo de inferioridade. Esther, ela não tinha uma oportunidade para se afundar e mergulhar no complexo de inferioridade? Sim. Várias pessoas perdem várias oportunidades por causa desse complexo de inferioridade. Eu vou falar até por mim. Antigamente, eu não fazia nem videochamada, eu não atendia videochamada nem com os meus próprios familiares. Complexo de inferioridade, baixa autoestima. Eu tinha traumas emocionais não tratados e eu falava, não quero tirar foto, não. Não, eu não. Hoje eu estou aqui, na verdade, porque eu estou curada. Complexo de inferioridade é um dos fatores que atrapalha muitas oportunidades. Quantas oportunidades você tem perdido pelo complexo de inferioridade? Você não se sente bem o suficiente. A rainha Esther, ela tinha todos os motivos para isso. Ela era órfã, ela não tinha sangue azul, sangue nobre, ela era uma escrava, não é? Vindo de escravidão, foi passando. Ela não simplesmente ficou só num lugar e sendo escrava. Ela foi deportada para aqui, para colar. Não foi assim? Ela tinha todos os motivos para não aceitar aquela oportunidade de virada de chave na vida dela. Então, Simone, hoje quantas mulheres estão aí de casa que sonham um dia em ter um relacionamento agradável, sonham um dia casar, sonham um dia ter filhos, sonham um dia ter família, mas só entra em relacionamento onde ou você sai traída, ou você sai machucada, ou você sai muito baqueada. Por quê? Porque você escolheu uma pessoa a princípio, parecia ser um excelente parceiro, mas ao decorrer você foi vendo que aquela pessoa tinha traços narcisistas, tinha temperamentos dispersivos. O que é um temperamento dispersivo? Não consegue conviver com pessoas, não consegue ter contato com muita pessoa. O comportamento dispersivo é uma pessoa que só sabe se relacionar ela, o esposo e no máximo o filho. Então, sabe aquele Natal, Simone, que no final do ano a gente reúne todo mundo? O dispersivo, ele não aguenta, ele não suporta ter ali aquela unidade de várias pessoas. E isso é no decorrer que a gente vai tendo, que nós vamos tendo no relacionamento. Já os aglutinados são aqueles que amam povo, que ama gente, que ama abrir sua casa, que ama receber. E no decorrer você compreende que esses relacionamentos não dão certo. Eu queria dar um relato. Eu, no meu primeiro casamento, eu casei e meu marido era um excelente marido para mim, mas um excelente pai para os meus filhos. Porém, ele era dispersivo. Ele não gostava muito de ir nos almoços de domingo. Às vezes ele ia forçado, ele não gostava. E ele também, depois que eu casei, ele não deixava eu sair para trabalhar. Ele falava assim, você quiser sair para trabalhar, você pode até ir, mas leva suas malas. Eu não aceito mulher totalmente independente. Tem que depender de mim e não ser totalmente independente. Então, eu passei no meu primeiro casamento uma dor muito grande e foi onde me desenvolveu ali uma ansiedade, uma depressão, que veio uma crise de pânico depois, porque uma coisa liga a outra, né? Um resultado liga a outro resultado. Então, o que resultou da crise do pânico e da ansiedade desenvolveu uma depressão. E por quê? Porque eu queria ter minhas coisas e ele não queria. Ele falava, se você sair para trabalhar, eu largo de você. Isso daí me pressionou tanto que eu fiquei casada com ele por 10 anos. E o que acontece? Assim como várias mulheres, também aconteceu comigo. Ele teve um relacionamento extraconjugal, onde ele conheceu uma moça e ele me traiu com essa moça. Eu tinha uma bebezinha de 7 meses e uma outra filha de 6 anos de idade. Mas eu vou dizer para vocês, eu tive um coração perdoador. Porque ao invés de me separar dele, eu decidi perdoar. Mas quem não quis ficar comigo foi ele. Ele saiu de casa por um tempo, porque ele foi trabalhar em uma outra cidade. E eu fiquei na cidade onde eu morava, porque eu trabalhava ali, na cidade ali. E esse meu relacionamento, eu consegui
com muita ajuda psicológica, tomando remédio, e também a base da palavra de Deus, que eu era evangélica, e eu assistia os cultos, ia nas palestras, e a mulher, quando ela sabe, ela santifica. A sábia constrói e a tola destrói. Derruba. Mas vamos, assim, falar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes tem muitas mulheres que estão passando por isso. Ele, como não gostava de envolver, de ir, ele também não queria que você fosse. Também não queria que eu fosse. E como que você se sentia com esse jeito? Ou, por exemplo, a família está fazendo um almoço de Natal. E ele falava, não, vamos lá, não. Como que você sentia? Muito ruim, porque a minha família é a família aglutinada, é uma família que todo mundo faz festa e convida todo mundo. A família dele era mais dispersiva, tipo assim, é só ele, o pai, a mãe, pronto. É entre eles e os irmãos dele, sabe? Mas aí o que acontece? Eu sentia muito mal com isso, porque eu queria estar com a minha família, mas eu não poderia deixar ele sozinho também, ele também não ia. E às vezes que ia forçado, mas né? E como você ficava dentro de casa? Como era o clima? Eu não vou porque eu não quero chatear ele. Como que você ficava dentro de casa com seus Às vezes eu discordava um pouco dele, mas não que a gente brigava por aquilo. Porque eu já entendia que ele era dispersivo. Ele não tinha essa comunhão com as pessoas, não. E ali eu já relevava. Já estava relevando. Às vezes eu até combinava com ele, olha, você fica aí então, eu vou com meus filhos. Não, mas o que eu quero te perguntar é como que o seu emocional ficava... Você gostando de ter essa comunhão, essa harmonia. Como que ficava aqui dentro de aprisionada. Eu ficava aprisionada. Porque eu tinha que me ceder à vontade dele e guardar a minha. Então você diminuía para caber no mundo dele. Me diminuía para caber no mundo dele. E o seu brilho foi acabando aos poucos. E aí foi quando ele teve a oportunidade de conhecer outra pessoa, mas isso aconteceu no ano de, mais ou menos, no ano de 2014, 13. Foi no ano de 2013 que aconteceu isso, né? E perdurou pro ano... Foi 2013, mais ou menos em março, abril de 2013. Quando foi no Dia dos Pais, em agosto, ele se arrependeu. E voltou atrás e me pediu perdão, Simone. Que bom. Só que ele tinha uns traços narcisistas que era assim. Você me perdoa e quer que eu volte com você, mas eu vou te pedir 3 coisas. Eu vou pedir que você saia do teu serviço. Eu vou pedir que você deixe de ser evangélica. Ai, meu Deus. E eu vou pedir que você para de tirar a carteira. Que tipo de pedido de perdão é esse? Que já chega querendo te diminuir novamente? Porque é igual eu falo, os traços narcisistas de uma pessoa é que ela tem que se sair por cima da pessoa. Sim. E ela tem que diminuir, né? No meu caso, eu falei pra ele, olha, o meu maior sonho é tirar a carteira e dirigir. E deixar de ser evangélica eu não deixo, porque eu só tô viva porque Deus me sustentou. Eu não vou deixar de ser evangélica, jamais. E o outro foi para pedir do meu serviço. E o meu emprego, Simone, era um sonho de Deus que... Muitos podem até rir, mas cada um tem um sonho, né? Sim. Eu trabalhava de caixa de mercado. Meu sonho ali naquela época era ser uma fiscal de caixa. E tinha vaga. E eu era mais velha. Então, estava ali para eu ser chamada e convocada para aquela vaga. Estava chegando a sua vez. Já estava chegando a minha vez. Bem na minha vez, ele falou, se você quiser voltar comigo, você tem que deixar de tirar a carteira, deixar de ser crente e sair do teu emprego. Eu ia acabar de conquistar aquela vaga. Meu Deus. E aí, o irmão dele foi na minha casa e me convenceu. Daí eu falei assim, eu vou salvar meu casamento sim, eu tenho 2 filhas com ele, e a pessoa tem o direito de errar, mas também tem o direito do perdão. Então eu quis perdoar de coração, quis reatar meu casamento, perdoei a mulher também que entrou. Sim. E a Bíblia manda perdoar, e eu sou inteligente, porque quem perdoa é inteligente, porque o perdoar... A gente deixar de perdoar, a gente está fazendo mal para nós mesmos, Simone. A gente vai estar guardando uma bagagem que não me pertence. Você comer um veneno esperando que o outro morre. Eu querer comer um veneno e que o outro morre. Então, para mim, perdoar é ser inteligente. Eu estarei me libertando de uma prisão que o outro
me colocou e que o outro nem sabe que me colocou nessa prisão. Então eu fui inteligente, perdoei, restaurei meu casamento. Só que ele não converteu, ele não se tornou evangélico. Mas mesmo assim, a salvação individual, cada um segue o seu destino conforme a sua decisão. Sim. Né, Simone? Então, nesse caso, eu voltei com ele no Dia dos Pais, no mês de agosto de 2013. E retornamos o nosso casamento. Quando passou dezembro, passou janeiro, ele foi transferido para Três Corações para fazer ali um serviço em Três Corações. E eu fiquei na casa da minha mãe, que ela mora em Três Corações, enquanto ele estava fazendo o serviço. E ele trabalhava numa empresa, e essa empresa era uma empresa que mexia com água. E ele foi fazer ali uma rede de esgoto bem profunda, por volta de 3 metros de fundura, mais ou menos. E ao ele entrar lá para fazer o encanamento, ao encerrar, Simone, ele estava encerrando. Ele foi tirar a escora do buraco, o poste caiu e macetou e prensou ele lá embaixo. Então, o meu esposo, ele morreu soterrado. E eu fiquei viúva, com uma filha de 1 aninho e uma outra de 6 anos. Nossa, que forte. E eu já havia perdoado, eu achei que o meu casamento já estava todo restaurado, a gente já estava tudo bem. Eu já estava ali em Varginha, porque ele servia essa empresa em Varginha, então a gente já estava procurando casa para mim morar com ele em Varginha. Transferir a escola da minha filha para Varginha. E o que aconteceu? Essa fatalidade. E ele veio a falecer dia 11 de janeiro de 2014. Muito forte, viu? E depois dessa situação, eu fiz como Ruth e fez com Noemi. Ficou a minha sogra lá na cidade de Alpinópolis, né? Ficou ela lá sozinha. Eu falei, eu tenho 2 filhas, eu vou ficar perto dela. E enquanto ela tiver vida, pelo menos eu tenho um pedacinho do filho dela, né? Para poder ajudar ela a passar esse luto. E eu fiquei perto dela, Simone. Mas quando foi? No dia 21 de outubro, ela morreu no dia do meu aniversário. Nossa! Minha sogra morreu no dia do meu aniversário. Que foda. Pensa, eu no velório, o povo chegando, me dando parabéns. Gente, não precisa me dar parabéns. Hoje é meu aniversário, mas é o velório da minha sogra. Não precisa me dar parabéns. E aí foi toda a minha família para lá dentro daquele velório. Foi muita angústia, muito desespero. E minha mãe ficou comigo 1 semana. Passou 1 semana, a mãe da minha sogra morreu. Nossa, Deus do céu, luto um atrás do outro. Então, um luto um atrás do outro. Eu passei pelo processo da viuvez. Eu passei pelo processo do luto, né? De perder a minha sogra, de perder a mãe dela, que era tudo ali perto de mim, morava perto de mim. E eu tive que retomar a minha vida com as minhas 2 filhas, uma menininha de 1 aninho de idade, a outra de 6 anos, Simone. E nós voltamos para Três Corações. A cidade natal. E minha mãe continuou me ajudando ali. Foi ali, em Três Corações, depois que eu retornei, que eu comecei a cuidar de mulheres. Olha aí pra você Aonde ver. surgiu eu cuidar de mulheres. Porque a gente só pode cuidar de mulheres sabendo a dor dela. Sim, você Então, já tinha passado uma dor terrível. Não, misericórdia. Ó, você já tinha passado um problema grave no seu casamento. Né? O seu esposo te diminuía para caber no mundo dele. E você, por amor ao evangelho, por amor ao casamento e às filhas, você resolveu aceitar aquilo ali. Quando ele parte, logo vem a sogra também. Meu Deus do céu, só pode cuidar do outro quem realmente entende da dor. Pois é, e foi nisso que Deus me usou e me usa até hoje para curar as dores das mulheres. Porque eu já tive 3 abortos espontâneos depois que eu casei. Meu sonho era ter filho, né? E eu tive Você quer dizer no novo casamento? Não. No primeiro? No primeiro casamento, no meu primeiro casamento. Eu casei, tive a minha filha mais velha. Depois dela, eu tive 3 abortos espontâneos. E você sabia, Jennifer, que o aborto, quando a pessoa tem aborto, já também é um trauma emocional que tem na vida da pessoa? É um luto não chorado. Várias pessoas têm enfrentado traumas emocionais por abortos. Às vezes elas não sabem
Por que que tem, do nada, parece que a vida delas não tem graça, tem um vazio. Por quê? Tem a ver com o espírito? Não, tem a ver com a genética. Quando tudo passou aqui na barriga, ainda que ficou uma semana, passou aqui. Então, existe o microquimerismo que está aqui dentro da barriga, células que está aqui. Então, se essas células vieram e foram embora, que é um aborto, o corpo conhece. E a pessoa não vai chorar, só que o corpo dessa mulher vai sentir. Então, muitas pessoas pensam que porque passou um aborto não foi nada. O corpo conhece aquilo ali. Então, é um luto não chorado. Várias pessoas têm tido muitas depressão, vazio na alma por causa de aborto. Então, é só complementando. Você já estava aqueles problemas no casamento, com o luto, mas também você já tinha outros lutos pelos abortos. Também é uma dor que fica aqui dentro do seu inconsciente. Então, quando eu passei pelos 3 abortos, é uma dor tão grande que dá dentro de nós. Vocês que estão em casa aí, tá passando por essa situação. Ai, meu sonho é ter um filho, mas no meio do caminho sofreu um aborto. Então, quando chega algumas mulheres para falar de aborto, para mim, eu sei a dor. Eu sei a dor fisicamente, porque é uma dor terrível. O aborto, quando você aborta, é uma dor e física e emocional. E quando as mulheres chegam para falar de traição, eu sei exatamente a dor da traição. É uma dor que remédio nenhum tira. Então você já tem bagagem. Já Por tenho. isso que esse projeto dá certo. Porque você tem bagagem. Você passou pela dor de ser traída, ser abandonada, trocada por outra mulher, aceitar ele de volta e depois o luto, a perca dele. E depois você passou por a dor do aborto, como eu disse. Então, você tem bagagem mesmo para tratar mulheres. Por isso que é um projeto lindo e completo e abençoado por Deus. Pois é. E nesse tempo, né, ele faleceu em 2014 e eu fiquei de 2014 até 2018 extremamente para a obra do Senhor e cuidando das minhas 2 filhas. Eu nunca me relacionei com homem nenhum nesse intervalo, Simone. Eu não tive relacionamento porque eu estava esperando em Deus. Eu falei, Deus, se algum dia o Senhor tiver para mim um homem de Deus para que assuma minhas 2 filhas também e que me assuma e que siga comigo no teu caminho para que não haja julgo desigual. Para que a gente vá nos cultos aos domingos e tenha a nossa família completa. Eu não vou procurar, mas o Senhor vai trazer para mim. E aí é onde entra a história de Esther. Quando a rainha Vasti foi expulsa, o seu primo sabia que tinha uma vaga lá. E ele falou assim, Radassa, que significa flor que resiste ao deserto, que eu me vejo como ela, porque eu fui a flor que resistiu ao deserto. O deserto da escassez, porque nesse momento que ele me abandonou e foi cuidar de outra mulher que ele estava com a cabeça virada, automaticamente ele não quer saber da família. Sim. É um espírito de engano que entra na mente da pessoa que a família se torna nada. Sim. Nada. Uma cegueira. Uma cegueira. As pessoas costumam dizer sobre aquela amarração que os outros fazem. É uma coisa na mente na mesmo. Mente. Paralisa mesmo. Então, a família, você pode chorar, Simone, que as tuas lágrimas não convencem. É uma dor terrível. Então, eu e as minhas famílias passamos por esse deserto do abandono, da rejeição. Elas passaram pelo luto de ser órfão de pai. Eu tive que suprir. Quantas vezes chegava o Dia dos Pais, a professora chegava para mim e falava: sua filha não quis colorir o trabalhinho do Dia dos Pais porque ela falou que não tem pai. Nossa. A minha menininha de 1 ano chegava nas igrejas e falava assim: ô pastor, você não quer ser meu pai? Eu não tenho pai. Nossa, Deus do céu, imagina. Eu quero ter um pai, meus amigos têm pai, só eu que não tenho pai. Então eu tive que passar nesse deserto aí, nesse vale, Simone, sendo um pai e mãe ao mesmo tempo. E não é fácil. Não é fácil. Porque você já tinha suas dores. E eu tive que... Você precisou ser mãe e pai dos seus filhos. Eles são crianças. Como que faz? Eu tive que calar a minha dor, a minha voz e acalmar elas. Justamente por isso que eu não queria me envolver com relacionamento. Eu tive a oportunidade de escolher a primeira vez meu primeiro marido. Eu escolhi ele, porque eu amava ele, ele me amava também. Mas eu sabia que
por ele seguir outra denominação e eu vim de raiz evangélica, na minha cabeça quando eu casar, ele se converte. Você muda ele. Quando eu casar, eu mudo ele. A maioria dos problemas dos divórcios invisíveis é esse. A pessoa já casa falando, eu vejo o defeito que ele tem, eu vejo o defeito que ela tem. E quando nós casar, tudo muda. Não muda. Não muda. Existe uma raiz emocional, existe um desenvolvimento humano que faz aquela pessoa comportar daquele jeito. Então, não pensa que você casando, você pode mudar. Não muda, você acaba sendo diminuindo para caber no meio na vida do outro. Isso não é casamento, é? Isso que foi que aconteceu. Então, quando aconteceu dele falecer, eu passei por esse deserto do luto. E outra coisa, ele era um excelente marido também, não posso falar dele, porque ele não deixava faltar nada em casa. Ele só falhou quando ele me traiu e arrumou outra mulher, porque aí ele ficou cego pra dentro de casa. Aí ele não queria saber se estava faltando, se não tinha. Mas essa parte aí, eu acredito que é o espírito da cegueira. Existe um divórcio invisível que acontece no meio dos casamentos, é esse. Muitas mulheres acabam se submetendo a ficar num relacionamento tóxico, se desvalorizando a si mesmo, porque o homem cuida dos alimentos, não deixa faltar nada em casa. Ele só diminui a mulher. Ele fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele tira a força dela. Ou a mulher tira a força do homem, não é só homem, não. Tem muitas mulheres narcisistas também. E aí, o que acontece? Aí, essa mulher fala assim, ele só me traiu uma vez, mas ele é um bom pai, ele dá comida. Então, a mulher acaba diminuindo e suportando coisas. E dá para mudar um casamento desse se ela se posicionar, Jennifer? Pois é. E nesse caso, ele fazia, antes de me trair, né? Ele fazia todos os afazeres de casa. Então, quando ele faleceu, eu não sabia pôr um cartão no banco para poder sacar um dinheiro, porque ele fazia tudo. Ele fazia tudo. Você não fazia nada. Não fazia nada. Eu não sabia nem onde que pagava uma conta de água e luz. Porque ele era um excelente provedor. E aí, quando ele faleceu, eu tive que ser obrigada a aprender tudo. Daí eu aprendi. E aí eu fiquei sozinha de 2014 a 2018. Porque eu decidi pôr nas mãos de Deus. E Ele escolher para mim um relacionamento que ia me levar, eu e as minhas 2 filhas, juntas seguimos no caminho do Senhor. Aí eu decidi. Quantas mulheres ou quantas pessoas falam assim, não existe Deus escolher relacionamento. Não existe. Então, para Esther foi quem que escolheu? Quem escolheu a Esther para estar ali? A rainha Vasti, ela foi chamada, Simone, para se apresentar na presença do rei. A Radassa, ela foi trocada de nome para Esther, porque ela se chamava Radassa. Trocaram o nome dela para Esther, porque na lei dos persas, Esther era uma linguagem da deusa daquele país, sim, dos persas. Então, para que as pessoas não a identificassem como judia, como plebeia, como escrava, eles trocaram o nome dela. E ela saiu de Radassa para Esther, porque Esther significa estrela. Sim. E quem criou Esther? Mardoqueu. O que significa? O guerreiro. O guerreiro que ensinou a Esther a ter estratégia dentro do palácio para ela conseguir vencer e ter a vaga dela. Não dá para ser estrela sem guerrear. Não tem como. E ela foi uma guerreira, porque ao invés de ela falar pro tio dela, eu não tenho condição, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou abandonada, eu vim como escrava, eu não tenho futuro. Tem pessoas que ela também se auto-sabota, Simone. Sim. As oportunidades aparecem, bate na porta e ela fica se vitimizando. Ela fala, eu não tenho pai nem mãe. Eu não tenho amigo. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. E isso faz com que a pessoa perca grandes oportunidades de virar uma estrela. Pois é. E no caso, quando a Esther entrou, ela entrou toda ferida, né, Simone? Muito ferida. Imagina a gente ser criado sem pai, sem mãe, e como escrava. Pois é. E quando ela foi selecionada junto com outras mulheres. Então, houve uma competição. Sim. Todas as mulheres selecionadas da Índia,
até a Etiópia, da Índia até a África. Só mulheres lindas. Nossa, uma mais bonita do que a outra. E Esther lá no meio, sem pai, sem mãe, judia, plebeia, escrava. Escrava. Imagina que ela não tinha nem como se cuidar direito. Às vezes os cabelos dela estavam meio arrepiados, porque não tinha um cuidado assim de cosmético. Isso. A pele ressecada pelo sol. E ela foi lá no meio dessas mulheres bonitas. Foi concorrer com as mulheres. Só que antes da Esther ser escolhida pelo seu primo, Deus já havia escolhido ela. Deus tinha um plano na vida dela. Isso. E o que acontece? Acontece, Simone, que ela entrou para dentro do palácio, mas ela não foi para a frente do rei. Ela foi para um harém ser cuidada com 3 cosméticos: mirra, bálsamo e perfumes em óleos. Que mirra cura por fora, exterior. Toda ferida aberta, se você passar mirra, ela tem um poder cicatrizante. Então, ela cicatriza. Sim. Exteriormente. O bálsamo é um antibiótico e um anti-inflamatório natural que, ao ingerir, tudo que é ferida interna, ele cura. Usa ele cicatriza. muito bálsamo pra dor no estômago, né, Jennifer? Pra dor no estômago, pra úlcera. Sim. Então, tudo que é interno, bálsamo cura. A mirra é externo. É por fora. E também o perfume, que é o óleo que simboliza a alegria. Por ela ser uma mulher que só viu o que é tristeza, o que é dor, o que é sofrimento, desde a sua infância, aí Deus preparou um momento para ela ter alegria, porque ela precisava conhecer a alegria para ela ser uma rainha perfeita. Senão ela não ia. Ela ia ser uma mulher ranzinza, ela ia ser uma mulher oprimida, uma mulher que só maldizente, que tudo reclama, que tudo murmura, que Sim. não tem gratidão de nada. Mas ela ouviu o seu primo, que era Mardoqueu, que significa guerreiro. E guerreiro só anda com estratégia. Isso. E qual foi a estratégia? A primeira estratégia que ele deu para ela lá dentro, você lembra, Simone? Calar a boca. Isso. Não fala da sua escravidão. Não fala do seu povo, da onde você veio. Às vezes nós mulheres, nós temos muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, porque a gente fala. O que não é para falar, a gente fala. Não, e tem uma coisa. A linguagem da ciência, a repetição leva à perfeição. Então, se você ficar, a minha vida é nossa, a minha vida é isso, a minha infância foi aquilo, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu não quis aquilo outro. O nosso cérebro é assim, gente. Ele não entende o que é bom, o que é ruim, negativo ou positivo. Para o inconsciente, não existe passado ou futuro, existe o hoje e o agora. Então, na infância, você às vezes teve problema que Esther teve, né? Foi órfão, teve dificuldade. Só que, se você continuar repetindo, então Esther já estava num lugar para ser sarada, com antibiótico, anti-inflamatório, perfumes, tratar tanto fora quanto por dentro. Se ela continuasse no meio daquele tratamento falando, eu sou órfão, o seu cérebro não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele continua trazendo as memórias de dor. Muitas pessoas não entendem por que elas não melhoram, mesmo que estão vivendo um ambiente diferente. O problema é que elas ficam constantemente murmurando, reclamando, se vitimizando. Elas não estão falando mentira. Quando eu era criança, alguém passou e pisou no meu pé. Minha mãe só gostava mais do meu irmão do que de mim. Você está vivendo um ambiente novo, só que você fica trazendo as coisas velhas. E como eu disse, o seu cérebro, ele armazenou essas coisas. A ciência comprova, Jennifer, que coisas ruins, o cérebro que traz impacto, o cérebro armazena na amígdala cerebral. E isso fica armazenado lá. Então, todas as vezes que você ficar repetindo, o seu cérebro vai buscar aquelas memórias. E segundo a ciência, você sabia, gente, que uma memória ruim que trouxe impacto demora 20 anos para apagar? 20 anos. Um elogio, a partir de 30 dias, ele vai perdendo o efeito. Mas tipo assim, uma pessoa te xingou, te criticou, aquilo ali demora 20 anos para apagar. 20 anos, detalhe, gente, 20 anos se eu não ficar repetindo.
Se eu sentar, todas as vezes que eu tô sentada com você, se eu falar assim, nossa, Jennifer, nossa, pisou no meu pé, minha mãe me deu um tapa aqui, e eu tô num ambiente gostoso, que é a nossa conversa agora. O meu cérebro vai buscar aquilo lá. E mais 20 anos, mais 20 anos. De repente a pessoa não entende porque tá com fibromialgia, a pessoa tá com gastrite, por quê? O nosso corpo arruma um jeito de colocar para fora aquelas emoções. O corpo começa a gritar. Então, o conselho de Mardoqueu foi o quê? Para de repetir as suas dores. Só curta a cura. Você foi ferida? Foi. Você é órfão? É. Mas lá, não chega lá. Você está lá com bálsamo, com mirra. Você está sendo preparada. Então, para de ficar remoendo as suas dores. Por isso que precisa de um tratamento terapêutico, que a pessoa vai numa sessão de terapia. Precisa ser falado, sim. Mas um terapeuta, um profissional, ele vai direcionar as perguntas e já vai passando um bálsamo junto. Agora, se você sentar, né, na roda de amigos e ficar choramingando, foi por isso que o conselho foi... Fica quieta, Esther. Fica quieta, não fala do seu povo. Sim. E a Esther seguiu os conselhos e a estratégia de guerra. E o que aconteceu? Aconteceu que a graça de Deus era tão grande sobre a vida da Esther que a Bíblia vai relatar que aonde Esther passasse, ela não tinha inimiga. As pessoas, o olhar das pessoas, a Bíblia vai dizer que caía de graça sobre ela. Ela tinha um brilho, né? Um brilho. E quando vê, o rei mandou chamar Esther. Quando mandou chamar Esther, ela se apresentou diante do rei e o rei falou assim, pode mandar as outras tudo embora. É Detalhe, essa aqui Joyce, que eu quero. Foi 1 ano de tratamento. 12 meses. Não pode quebrar. Precisa... Olha, quando a gente vai tomar antibiótico, tem que ser de 7 a 14 dias. Se você tomar menos, o que pode acontecer? Vinha uma bactéria resistente. Sim. Ou seja, aquela enfermidade dobra. E o antibiótico, que era para ser uma dose, vai ser 3 ou 4. Aí tem que trocar de antibiótico, pegar um mais forte. E Esther, não, assim, Esther aguentou. É a terapia, né, Simone? Sim. Não pode parar no meio do processo. Quando se começa, tem que ir até o fim, né? Sim, a terapia, do método que eu trabalho, é como se fosse uma cirurgia. Eu trabalho só com um protocolo de tratamento. 5 sessões, 8 sessões, 13 sessões. Porque esses protocolos é como se eu pegasse um bisturi e abrisse e começasse a limpar lá. Pegar aqueles nó que tem, aqueles traumas emocionais que paralisam a vida das pessoas. O dedo podre pro amor. As pessoas que sofrem relacionamento tóxico, também a pessoa é tóxica. Então, é como se fosse uma cirurgia. Então, precisa ser um tratamento assim como de Esther. 12 meses, com especiarias adequadas para tratar aquelas feridas. E quando foi o dia de o rei escolher, quando chegou a vez de Esther, ele não quis nem ver a mais as outras, não foi assim? Foi. Ele não quis ver, ele falou, Esther, é você que eu quero. E as outras mulheres foram dispensadas. E o que aconteceu comigo, com o meu relacionamento, Simone? Deus havia usado algumas pessoas para falar para mim assim, olha, Deus está preparando um varão para você. E eu, como coloquei na mão de Deus, eu não sabia que ele ia ser tão assim, certeiro assim, né? Porque muitas mulheres ou pessoas falam assim, Deus não arruma marido e mulher para ninguém, não. Depende. Se você quiser orar e esperar no tempo dele, esperar no tempo dele. Ele tem propósito para sua vida. Sim. Um propósito de um marido que vai te ajudar a caminhar no caminho dele. Ele une propósito, né? E no meu caso, o meu irmão veio trabalhar aqui em Pouso Alegre e o irmão do patrão do meu irmão quis conhecer uma cidade lá perto de Três Corações chamada Santo Tomé das Letras, né? E ele passou para conhecer meu pai e minha mãe. Então, meu irmão levou ele para conhecer meu pai e minha mãe. Olha o seu Isaac chegando. E, de repente, eu cheguei na minha casa da minha mãe e ele estava lá. E eu conversei com ele, e nada que eu imaginava de eu me relacionar com ele, nada, né? Porque eu estava deixando as minhas 2 filhas com a minha mãe, porque eu ia cantar num congresso em outra cidade. E eu falei, mãe, eu vou deixar as crianças aqui, porque eu preciso cantar num congresso em outra cidade, que vai ter um congresso de mulheres lá, e eu vou para lá cantar, e eu preciso que você cuida das crianças para mim. E cheguei lá, meu irmão com o irmão do patrão dele lá. E a gente conversou, eu saí, quando vê,
Deus usa uma irmã para falar para mim assim, ó, hoje o teu varão entrou dentro da sua casa. Jesus. Aí eu falei assim, eu não acredito, eu não quero, porque ao mesmo tempo, Simone, que eu tinha medo de um novo relacionamento. Sim, os traumas que você passou naquele relacionamento ficou ali. E aí você não está pronta para... Olha que coisa mais forte. Você passou um trauma tão grande, e como eu falei, a ciência comprova que o cérebro armazena o que traz impacto. E todas as vezes que você pensa naquilo, o cérebro traz de volta tipo um alarme, ó, não vai. E quando você pensou em relacionamento, só seu cérebro te levou na dor do relacionamento antigo. E Deus está te trazendo uma bênção nova e você quase querendo rejeitar por causa dos traumas antigos. Olha que forte, gente. Pois é. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei sabendo que ele tinha casado no civil e a esposa dele não quis mais nada com ele. Ela decidiu terminar o casamento. Entendi. Então, ele estava em estágio de divórcio também, mas ele também não teve filho com ela. Mas ela quis separar dele. Então, ela não quis mais ficar casada com ele. E eu fui conhecer ele no outro ano. Por volta de março, abril, mais ou menos. E ela tinha separado dele em novembro do ano anterior, de 2014. De 2017. Que eu conheci ele em 2018. E ela havia dispensado ele. Não queria casamento com ele. Aí eu lembrei da Rainha Vasti. A Rainha Vasti não queria mais se compadecer. Foi ela que não quis. E aí entro viúva, como Esther, só não perdi meu pai e minha mãe. Cheia de traumas, traída, abandonada, rejeitada. E ainda eu falo o quê? Deus quer me dar um marido que ainda está no processo de divórcio, que a esposa dele não quer mais ele. Mas que ele é um homem de Deus, a família dele toda, graças a Deus, evangélico, tudo... famílias excelentes, sabe? E Deus foi preparando ali, porque eu tava com trauma de entrar num relacionamento. Eu falei, eu já suportei a minha cruz, eu sou viúva, eu fui fiel ao meu marido no casamento e também depois de viuvez, porque depois de viuvez eu não quis me relacionar, porque eu queria esperar o certo de Deus, por medo de escolher errado de novo. Sim. Porque eu falei, olha, Deus já me deu uma oportunidade de começar do zero. Deus é um Deus que dá vida, é um Deus que tira. Então, se Deus permitiu ele falecer, então, agora eu vou esperar em Deus um novo relacionamento. E quando o Jean apareceu na minha vida, ele também estava passando por esse processo também de separação, de dor, né, de rejeição, de abandono. E Deus uniu o propósito. Porque a gente se conheceu no ano de 2017. Só que aí a gente ficou um ano inteirinho orando para ver se realmente era confirmação de Deus, porque tanto ele estava traumatizado quanto eu. Os dois feridos. Os dois. Então, a gente oramos e Deus confirmou. No ano de 2018, dia 11 de agosto, a gente casou na igreja, no civil, dia 10 de agosto, e na igreja, dia 11 de agosto. E no ano de 2019, eu tive minha primeira filha com ele, que era o sonho dele ser pai. E ele me pedia muito um filho. Tive uma filha com ele, a coisa mais linda. Parece comigo. E rapidinho, engraçado que quando a menininha nasceu de 7 meses, Simone. Aí eu fiz todo o processo ali pra colocar DIU, pra não engravidar tão rápido. Mas quando eu fui fazer a ultrassom, já tava grávida de novo. Oh, Jesus. Aí eu tava grávida e só que a sorte que veio o menino. Aí já veio tudo acelerado. Aí veio o menino e graças a Deus, Deus me abençoou. E aí eu já saí do hospital e já coloquei o dia no hospital, assim, após o hospital, pra eu não ter risco veio dobrada, hein, de gente? engravidar. Hoje a menina tá com 6 anos, o menino tá com 5. E quando o Jean casou comigo, Simone, ele não tinha nem o 2º grau. Ele tinha até a 8ª série só. Porque ele teve que sair de casa cedo para começar a trabalhar cedo, então ele não teve a oportunidade de estudar. Sim. Hoje, Simone, eu incentivei ele a voltar aos estudos, ficava cobrando ele começou o 2º grau, eu entrei no direito, hoje eu tô no 5º período de direito. Olha aí. E eu incentivei, hoje ele tá virada. fazendo direito também. Que virada, olha aí, a mulher sábia, ela edifica a casa.
E a tola destrói. Então, nós dois, ali, foi o momento em que nós dois decidimos. Hoje eu sou missionária, ele é evangelista, e nós temos um programa na rádio web Trilha, que é Restaurando Vida à Luz da Esperança. Porque tanto ele quanto eu passamos por esse estreito, né, de relacionamento que nós escolhemos, mas que não deu certo. Mas a partir do momento que Deus permitiu nós termos novamente uma nova escolha, essa escolha que Deus nos deu a oportunidade de ter, a gente soube escolher esperar em Deus. Orar e esperar. E buscar de Deus. Por isso que tem muitos relacionamentos frustrados, porque a gente quer fazer e buscar do nosso jeito para agradar nós. Só que aí, no decorrer da caminhada, do relacionamento, nós nos deparamos ali, Simone, com a personalidade, com o caráter. E aí aquela alegria, aquele entusiasmo vai murchando, aonde a gente quer se espremer para caber no mundo do outro. Então, Jennifer, um casamento só dá certo, igual o seu com o Jean, porque os dois foram tratados por Deus. Aceitaram o tratamento de Deus. Porque quando a pessoa entra num relacionamento ferido, ele acaba sangrando em cima do outro. Os relacionamentos hoje com o divórcio invisível são relacionamentos que vieram de relacionamentos frustrados anterior, não aceita, a mulher não chega num relacionamento toda machucada, Jennifer, e porque às vezes ela apanhou do antigo relacionamento, ela já chega querendo descontar desse marido, só que isso é inconsciente. Ela chega querendo descontar do relacionamento atual o que ela sofreu do outro. E o que acontece? Ela chega e esse homem começa a querer tratar bem, tratar melhor essa mulher. Ele começa a tratar e essa mulher aprendeu a ficar só no quê? Na defensiva. Porque ela apanhou antes. Ela sofreu violência doméstica, ela foi humilhada, foi traída. Então, quando ela entra num relacionamento ferida, o homem começa a tratar ela bem, automaticamente essa mulher não aceita ser tratada bem. Ela começa a ser a mulher masculina. E mulher masculina não gera nada. A mulher sábia edifica, a mulher feminina edifica, gera. Mas a mulher masculina é uma tola que derruba tudo com as próprias mãos. E o homem tenta agradar essa mulher de tudo quanto é jeito. Ela é aquela mulher que não se deixa ser cuidada. É uma mulher ferida. Ou o homem já vem para um relacionamento, às vezes ele sofreu com o pai, viu o pai agredindo a mãe, ou o pai espancou ele, teve problemas, né, de violência doméstica na casa dos pais dele, o homem chega automaticamente tentando tratar a esposa do mesmo jeito que viu o pai tratando a própria mãe. Mas sabe, Jennifer, a pessoa não faz isso consciente. São feridas emocionais que a pessoa tem dentro dela que não foi tratada. O divórcio invisível acontece porque quando nós trazemos da nossa vida, tanto da infância quanto dos relacionamentos anteriores, problemas para o casamento atual. E aí, Jennifer, você, graças a Deus, você orou, esperou em Deus. Muitas pessoas não oram e esperam. Só já arruma um step, coloca no lugar do outro e aquele problema que tinha naquele casamento anterior continua aqui. É como se fosse a continuação. E as pessoas não entendem. A pessoa fala, eu tenho um dedo podre pro amor. Ah, não, só pode ser isso, aquilo, outro. Não, a pessoa está com o emocional totalmente dilacerado e não aceitou ser tratada. Aqui, o nosso projeto é o Escolhida como Esther. Várias mulheres chegam, né, Jennifer? Lá no nosso projeto, mulheres que o casamento delas está por um fio. Mulheres que só vivem irritada, grita com o marido. E ele também não entende. Às vezes o marido já está fazendo tudo que pode para agradar essa mulher, mas tudo que parece que ainda não é suficiente. Ou também a mulher tá se desdobrando, igual você. Se desdobrou para ficar naquele casamento, se diminuiu para cabelar e não entende que tudo que você faz ainda não era bom o suficiente. Então, o que acontece? Eu, como terapeuta emocional, eu trato traumas emocionais que fazem com que a pessoa viva uma repetição de ciclo, Jennifer. E o nosso projeto, nós tratamos mulheres que vêm com esse tipo de problema. Mulheres que acham que a vida delas não dá certo. Muitos casamentos acabam, Jennifer, não é por falta de amor. É porque os traumas
de infância que não foram tratados, esses traumas emocionais invadem aquele casamento. Quem sabe você é uma mulher ou um homem que está com traumas emocionais lá da casa dos seus pais ou do seu relacionamento anterior e você não está tendo paz no casamento atual, exatamente porque você está sangrando em cima de quem não merece. Então, Simone, eu vi que você vai trazer aqui para nós hoje, né? Um experimento relacionado a uma pessoa que ela quer colocar em cima, colocar palavras positivas em cima de ações que ela não foi tratada. Sim. Pode trazer para nós, então, esse experimento? Exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Um casamento, por exemplo, uma criança viu os pais brigarem muito. E aí essa criança viu o pai bater na mãe, a mãe sendo agredida, ou vice-versa. Então, a infância dela, o emocional dela, passou por isso, olha, dificuldade no financeiro, violência doméstica, abusos. E a vida que essa criança viveu foi assim. Isso foi o ambiente que ela foi criada. Exatamente, foi isso aqui para ela. Olha aqui para vocês verem. O ambiente que ela foi criada moldou ela desse jeito. A entender que a vida para ela é assim, ó. Apanhar, bater, fica sempre na defensiva. É aquela mulher que grita dentro de casa. Às vezes você é uma mulher que grita, ou você é marido de uma mulher que só fica gritando. Essa mulher não está gritando exatamente, ela está gritando a dor do ambiente que ela foi criada. Quem sabe ela foi uma filha que não foi ouvida. Quem sabe ele foi um filho também que não era bom o suficiente aos olhos dos pais. Então, Jennifer, aqui está o ambiente que a pessoa foi criada. O psique da pessoa foi moldado com violências. Aí ele entra num casamento todo ferido. Entrou num casamento todo ferido. E aí, o que acontece? Aqui o casamento. Agora nós vamos começar só com coisas positivas. Aquela pessoa que fala assim, ó, agora a minha vida vai ser diferente. Minha vida, ó, eu passei uma infância ou então um relacionamento passado, tudo ruim. Agora eu vou viver uma vida nova, vou viver virada. A minha vida vai ser positiva. Aí a pessoa fala assim, ó, vou para religião também. Agora na religião vai ser tudo bom, vai ser tudo positivo. Olha bem. Aqui, olha a base da pessoa. Agora ela tem uma fé, ela usa a fé, ela usa a religião, ela tem muita fé mesmo. E Deus ouve ela, com certeza. É a pessoa que começa a falar tudo positivo, mas olha aqui a base dela, Jennifer. Tudo negativo. A Esther teve essa base. Teve. Mas ela, antes de ser esse pensamento positivo, ela foi pro tratamento. Ela foi pro tratamento. Aqui está uma pessoa que não aceitou ser tratada. Sim. Deus, o nosso Deus, sabia o que Esther passava. E ele colocou quem na vida dela? Mardoqueu. Um guerreiro para ajudar ela. Deus não nos desampara. Deus sabe o sofrimento que você passou na base da sua vida. Mas ele não vai deixar você continuar assim. E muitas pessoas não aceitam entrar naquele tratamento que Esther entrou. Quer entrar na nova vida e fala assim, agora minha vida vai ser diferente. Aí tem a lei da atração. Muitas pessoas falam sobre a lei da atração. Fala assim, Simone, você é psicanalista clínica, a lei da atração funciona? Nem sempre. Por quê? Porque a base da pessoa é tudo negativa. O que essa pessoa entende de relacionamento dentro do psicológico dela? Que é o pai batendo na mãe, violência doméstica, abusos, pessoas injustiçadas, a pessoa teve que ser amordaçada. Então, a base do psique dessa pessoa é isso aqui. Aí a pessoa começa a falar, Jennifer, palavra positiva. Essa água representa o quê, Simone? Representa... A água limpa. A água limpa representa a vida nova. Coisas positivas. Agora eu vou fazer tudo diferente. Agora eu vou usar a minha fé. Agora eu vou falar a palavra positiva. Tudo vai dar certo. A partir de agora, tudo vai dar certo na minha vida. Vou ter um casamento bom. Não vou ter mais o dedo podre que a minha mãe tinha lá. Não vou ser igual a minha mãe. Não vou ser igual ao relacionamento dos meus pais. Então, agora, a lei da atração, né? A lei da atração vai ser boa. Essa é a lei da atração. Essa é a palavra positivas. Aí começa a palavra positiva. Gente, presta atenção. Palavra positiva.
Minha vida agora vai ser diferente. Minha vida agora é outro nível. Presta atenção na base da pessoa. A base dela, violência doméstica. E olha aqui para vocês verem. Palavra positiva. Às vezes também a mãe teve um relacionamento que teve filhos tipo assim, o pai não assumiu as crianças, abandonou ela teve que criar as crianças sozinha. E no meu caso, meu esposo faleceu, mas tem mãe que o pai é vivo. Vivo. E eu vou falar a verdade, gente. O pior trauma que tem de pessoas que eu trato são filhos digamos que os pais são vivos, mas é como se estivesse morrendo. Morto. O pai tá ali do lado, mas é aquele que trata mal, aquele que faz comparação, aquele que é injusto. É essa base que a pessoa tem. E aí ele começa a ficar com a lei da atração, positivo. Meu casamento agora vai dar certo. Dedo podre pro amor, nunca mais. Olha bem, as coisas positivas... No meio sem base, sem limpeza. Olha a Esther, se ela não tivesse passado pela limpeza. Mudou alguma coisa, gente? Não mudou nada, só aumentou ainda. 1 ano de relacionamento. 6 meses de relacionamento tá 1000 maravilha. Mas volta a ser o que você conhece. A mulher que aprendeu ver a mãe sofrendo, ela às vezes entra num casamento na defensiva. Ela já começa a gritar dentro de casa com o marido, com os filhos. Ela acaba atrapalhando tudo. Então precisa dessa mudança. Se não limpar a base, nada muda. E assim foi com Esther. Ela estava com essa base, mas ela decidiu aceitar que ela precisava de uma cura, entrou para dentro do palácio, ficou 1 ano em tratamento com mirra, bálsamo e perfumes. E eu quero dizer para vocês, mulheres, tem muitas mulheres que falam assim, nossa, esse projeto, esse podcast vai ser um sucesso. Sabe o que eu penso comigo? Porque a gente já chegou ao final do podcast, Simone, e eu vou deixar uma mensagem, uma frase aqui. Só é curada quem se deixa ser curada. Sim. Quem não quer ser curada, não adianta. É um processo doloroso. É um processo. Mas tem que limpar. E Esther, no caso, ela falou, não, eu quero ser rainha, eu vou pro tratamento. Eu vou passar lá o tempo que for para eu ser tratada a minha base, para eu ser uma nova esposa para o rei. Que o rei mandou chamar Vasti. Mas a Esther, quando ela teve que livrar o seu povo da mão do inimigo, fazia 1 mês que o rei não mandava chamar. E ela não pôde estar na presença do rei sem convocar o povo para se jejuar e se preparar, porque ela falou, faz 1 mês que eu não sou chamada na presença do rei, e a lei persa era, quem se aproximasse da presença do rei sem que fosse chamada, também seria morta. Só que no caso da rainha Esther, ela tinha um projeto, um propósito, livrar o povo da mão do inimigo. Sim. Então ela chegou na frente do rei, com jejum por 3 dias, por 3 noites, ela e todo o povo judeu, e o rei estendeu o cetro para ela, e ela falou, rei, eu vim aqui te pedir, porque eu quero fazer uma janta, para jantar com o rei, porque ela foi criada por um guerreiro. Então anda com mulheres que é guerreira, que vai te apresentar estratégia para você vencer essa batalha, que não é na força do braço e não é no grito, mas é com oração, com estratégia. E eu vou deixar, tem pessoas que falam assim, vai ser um sucesso. Sabe o que vai ser um sucesso para mim de verdade? Irmãos e irmãs, o sucesso para mim de verdade vai ser eu chegar no céu e ver meu nome escrito no livro da vida. Isso é o sucesso de verdade vai ser eu chegar lá no céu, olhar para trás e ver todos os meus familiares salvos e as mulheres que eu alcancei com esse projeto. Isso para mim vai ser um sucesso, eu chegar no céu e ver que todos que conseguiram, né, que eu consegui alcançar com palavras, com louvores, com o que for, com que instrumento for, estará lá salvo pela honra e glória do Senhor Jesus. Sucesso para mim é eu ter minha salvação garantida. Então que esse podcast, ele entra agora dentro da sua casa, que você possa compartilhar com outras mulheres que passaram, que estão passando por esse momento do divórcio invisível, que estão passando pelo momento da traição, da rejeição, e nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Vem pro Escolhida como Esther, hein, gente? Todo mês nós temos em Pouso Alegre 1 vez por mês. E agora no próximo é dia 6 de dezembro.
6 de dezembro, às 2h30 da tarde. Vem ser tratada, gente. No centro de Pouso Alegre, a referência do lado do Hotel Fênix. Mas nós estaremos deixando aqui no podcast as nossas redes sociais para vocês seguirem e o nosso contato para vocês entrar em contato conosco. Olha, 1 hora passa rápido. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada por você estar ligadinho no nosso projeto Escolhida como Esther UTI da Alma. Muito obrigada, rainhas. Muito obrigada, mulheres. A Simone também vai agradecer. Deus abençoe vocês. E não esqueça, para ser rainha tem que ser tratada, hein, gente? E o segredo só será curada se você se deixar se curar. Um abraço.